Bom dia. Volta por aqui também. Queria, Zidila, acho que a gente pode começar falando justamente sobre essa volta, né? Como é que tu vê a cidade e a cultura local agora, toda essa envergadura que tomou a tua trajetória? Eu realmente, acabo vindo para Pelotas 2 vezes só por ano, e venho sempre nesse período de final, no segundo semestre. E para mim, cada vez que eu venho, é uma surpresa mais interessante por estar conseguindo acompanhar os movimentos e os processos culturais de ocupação das ruas, de ocupação de espaços públicos também em favor da cultura e da arte, como era quando eu era moleque e morava lá no Gabiroba, que saía de lá, ia caminhando até, sei lá, a Bento Gonçalves para ver um show, um palco de graça, e isso com certeza fundamentou muito do que é minha pessoa hoje, meu pensamento crítico, e me deu também um olhar mais afiado sobre o que é trabalhar com arte, mas foi tudo graças a ter essa possibilidade de ver artistas, de entender como funciona a dinâmica de arte, a dinâmica de cultura, e toda vez que eu tenho vindo, acho que nos últimos 3 anos, eu consigo perceber essa escalada exponencial dos eventos que estão acontecendo em Pelotas. Isso tem me deixado muito feliz. Eu venho para o congresso, eu venho sempre para fazer esse show de final de ano, porque eu faço show em vários lugares do mundo, mas não consigo fazer em Pelotas por uma questão de viabilização mesmo do meu rolê, do meu corre. E é quando eu preciso fazer essa festa, porque eu preciso ver meus amigos, eu preciso ver minha família, e sempre é bom a gente aterrar de novo, né? Voltar para o seu lugar, botar o seu pé no seu chão, e não que a gente vá esquecer em outro lugar quem a gente era, mas é sempre bom refrescar como é, como era, como foi, como soa, porque a música que a gente faz soa diferente quando a gente toca no lugar que é da gente, né? Então é sempre muito bom estar voltando, é sempre bom ter esse olhar mais amplo para a cidade. Eu sempre venho alguns dias antes e fico alguns dias depois, justamente para caminhar. Ontem a galera estava bolada comigo que queria fazer um churrasco, que queria ver o Papai Noel. E a galera tá de capa, não tem Papai Noel de São Paulo. Eu digo, tem o Papai Noel de São Paulo, tá ligado? Eu vi o Papai Noel daqui, velho. Então é sempre um passeio muito revigorante, assim, para mim. E como é no final do ano, assim, eu já começo o próximo ano sempre com essa energia novinha, com planos novos, partindo do lugar que sempre foi, de onde eu sempre sonhei. Então é sempre um prazer estar de volta na cidade que a gente fala que é o disco que me projetou, mas na verdade não foi o disco que me projetou, foram as pessoas de Pelotas escutando o disco que me projetaram. Então voltar para devolver para as pessoas essa potência, essa arte, essa magnitude que é delas e não é minha, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer enquanto artista. Bom, muito bom. E o que mudou nesses 10 anos do Zudzilla, desde o Faça a Coisa Certa até agora, assim? Do Zud que saiu aqui de Pelotas e... Pô, eu pesava 72 quilos, acho. Acabei ganhando aí uns quilinhos. Muito treino, me alimento melhor. E acho que tudo isso passa também por uma reorganização do meu indivíduo, porque quando eu lancei Eu Faço a Coisa Certa 10 anos atrás, eu só tinha o Luz e tinha outros 2 EPs e mixtapes lançados na internet, todos eles sem um objetivo real de viver dessa expressão musical chamada rap. Era muito mais porque eu precisava do que propriamente porque eu sonhava, porque eu media e mensurava o potencial de carreira a partir do que eu estava fazendo. Quando eu concebo, quando eu parto, porque foi um parto esse disco, quando eu trago para o mundo o Faça a Coisa Certa, ele vai para o ouvido das pessoas com esse caráter de disco e ele retorna para mim em matéria de responsabilidade. Então foi um disco que me fez amadurecer em muito pouco tempo, me fez mudar certas atitudes que eu tinha, me fez observar melhor os caminhos que eu estava tendo, os lugares onde eu botava meus pés, aonde eu estava gastando minha energia, e perceber que toda aquela estética, toda aquela dinâmica que eu estava trazendo conceitualmente enquanto artista para transformar uma obra sonora em algo sólido, aquilo me trouxe de troco, né? Me trouxe de volta esse caráter responsável, porque o rap em si, como expressão musical, ele depende muito do emissor, ele depende muito do MC, ele depende muito do emissário. Então tu precisa ver, viver e ser aquela música. E acho que esse foi o primeiro ponto, o primeiro passo desses meus 10 anos,
aonde eu consegui olhar para a carreira e pensar, agora isso aqui é o trabalho. Isso aqui agora realmente se consolida como o primeiro passo de algo que eu vou fazer para o resto da vida. Antes nós fazíamos em paralelo, eu trabalhava com design em paralelo, trabalhava com outras coisas em paralelo. Quando eu fiz o Faça a Coisa Certa, eu entendi a magnitude que ele poderia ter, ali já foi uma virada de chave. E aí, desses 10 anos para cá, foi só solidificar, consolidar e não deixar cair essa estrutura que foi construída por aqui mesmo. Zudzilla, quando tu fala que o feedback te trouxe uma responsabilidade e que te trouxe alterações, assim, deslocamentos na maneira como tu, imagino, lida com a tua vida, os teus compromissos, que tu assume ou deixa de assumir. Pode nos dar um exemplo dessa mudança que aconteceu na tua vida? Pô, eu era uma pessoa que eu eu achava, né, que eu vivia 24 horas nas esquinas da rua e vivendo todo que a rua e o universo me proporcionava, era o real combustível para minha produção musical. E quando eu Faço a Coisa Certa, ele surge no momento onde eu tinha me mudado de casa, eu estava sem internet, fiquei um grande período sem internet, e era um momento onde eu ia muito a sebo. E aí eu lembro que quando eu comecei a entoar a gente vai lançando singles, vai mostrando umas músicas para as pessoas, a galera falava para mim, por que a poética parte tanto da realidade norte-americana? Porque o Faça a Coisa Certa, ele é inspirado no filme do Spike Lee, que é um diretor nova-iorquino, e eu trago o personagem Mookie para a realidade do Brasil. Faço esse deslocamento desse persona, e aí eu passo a interpretar as letras e as problemáticas pela ótica desse personagem. Então, no meio do disco tem várias falas. Mas surgiu esse questionamento, por que eu bebia tanto dessa realidade norte-americana? E aí eu começo a ler muito Brasil. Isso, eu estava no início, o Faça a Coisa Certa, na verdade, ele era para ser um EP, não era para ser um disco. Né? Era para ser 4 ou 5 faixas só. Mas aí, depois que eu recebi esse enfrentamento, né, eu comecei a ir a sebos e comprar muito, absorvi muito Lima Barreto, Euclides da Cunha, o próprio Jorge Amado, eram obras que eu, estava muito dentro da minha realidade por eles escreverem de um Brasil que etariamente eu não pertenci, né? Não é da minha época, eu não estava ali vendo, mas que era igualzinho ao que eu estava passando. O Faça a Coisa Certa, ele surge ali em 2015, 2015 estava tendo uma crise racial no Brasil e no mundo, assim, muitos atentados, muitas mortes, muitos assassinatos, muitas opressões estavam acontecendo. Isso estava me transpassando enquanto artista, e aí eu tinha que trazer de alguma forma essa poética, mas eu não sou um artista eu não sou um panfletário da causa, né? Eu sou subjetivo, a minha causa ela está implícita no meu trabalho, mas ela não vem primeiro, ela está dentro das vírgulas, ela está dentro das pausas, ela está dentro dos respiros. E aí eu começo a receber muito de Brasil, e isso foi uma alteração muito grande na minha... fez uma ruptura muito grande no meu modo de pensar, porque eu passei a entender e interpretar o meu momento enquanto artista, o meu momento enquanto homem preto no Brasil. Porque, como um grande fã de rap, a gente vai tendo muitos referenciais lá de fora. E aí meus referenciais eles acabam mudando, e muito bruscamente. E é muito doido, porque aí entra a parte mais curiosa de tudo. Foi nesse período, depois do lançamento que aí eu já lancei, ok? Já bebi muito da literatura nacional, consegui escrever, sei lá, 21 músicas, acho que foi, 17 foram pro disco, outras não foram. Então consegui criar essa obra, lancei, continuou esse feedback, essa ideia, mas aí eu já tinha um contexto, não, essa música aqui, eu pego essa frase de um livro do Lima Barreto, que eu trago pro meu som, por ordem natural. E aí, nesse momento, continua esse enfrentamento e eu continuo, só que eu passo da parte literária para a música. Aí eu começo a escutar mais Brasil, entender quem eram as pessoas no Brasil da minha faixa etária que estavam fazendo músicas do mesmo princípio que eu, né, partindo da mesma pauta, e só que sem ser tão panfletário, sabe? Não que ser panfletário seja um problema, mas eu gosto da subjetividade da arte, eu gosto que na terceira vez que tu escutar, tu entenda o que eu tô querendo dizer, mas eu preciso que tu escute 3 vezes. E aí eu fui escutar, ver quem estava fazendo isso no Brasil, e aí eu caio no disco da minha atual esposa, que é a Lued Luna. E aí eu falei, caraca, mano, foi ali que eu me conectei com a obra dela, porque eu achava que eu estava muito perdido, muito doido no Brasil,
buscando referência lá atrás para tentar prever um futuro, e na verdade tinham outras pessoas, um outro movimento no Brasil acontecendo. E aí isso acaba colocando toda essa obra dentro de um recorte cronológico de artistas que estavam pensando igual em vários pontos do país, sem necessariamente se falar ou se comunicar. E aí isso vai dando vai te trazendo umas sinapses muito doidas de para onde é que tu tem que ir. Tu acaba amadurecendo. Eu acabei olhando para o meu trabalho de uma forma mais madura e precisei ser mais maduro, precisei deixar de ser responsável, que o rap ele te dá também, a música e a arte em si, ele te dá uma falsa sensação de juventude. Né? Parece que tu vai ser jovem para sempre, tu te permite ser jovem para sempre, mas o tempo vai passando e tu precisa acompanhar a maturidade, precisa acompanhar as questões políticas, as questões econômicas, as questões financeiras que estão te circundando, e eram coisas que eu deixava muito de lado, e que todos esses enfrentamentos a partir do Faça a Coisa Certa, desse disco, eles acabam chegando até mim, porque obviamente, por falar de Spike Lee, ele também acaba chegando na academia muito forte, por falar de cinema, por falar de arte, a capa eu trago grafismos do Basquiat mesclado com as cores que Matisse adorava utilizar. Então, esse peso visual e esse conceito visual acaba entrando na academia. A galera da academia, quando escuta, ao invés de escutar de boa, me traz mais questionamento, e isso vai me forjando. Né? Então, por isso que eu acredito muito que Se Eu Faço a Coisa Certa não é o disco que mais me projetou para o Brasil, para o cenário nacional, ele é o que mais me preparou para o cenário nacional. Assim. E foi tudo aqui. E tu falou sobre busca por referência, mas já te tornou uma referência para muitos artistas aqui de Pelotas, assim, sempre que a gente troca uma ideia, tipo, sempre alguém te cita, assim, cantei com o Zudzilla no início, assim, o Eduardo Freda falou que fez um show no João Gilberto, tava com o Zilla Dog, toquei com ele, assim, e como é que é para ti hoje te ver, assim, tu te vê mesmo como uma referência ou tu te vê no processo ainda? Não, porque para isso eu precisaria sair do meu lugar e me ver do lado de fora. Então eu não consigo ver a minha carreira como todo mundo vê. Eu não consigo nem ver uma carreira, tá ligado? Para mim é só continuidade dos dias, um atrás do outro, eu fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu consigo, que eu tenho ferramentas para me aperfeiçoar e dessa forma eu vou indo até onde eu não consegui mais. E acho que até agora não chegou um limite, então eu estou conseguindo caminhar. Mas eu sei que tem pessoas que me enxergam como referência e da mesma forma eu devolvo referência para outras pessoas, que se o Eduardo Freda é a pessoa que fala isso, o Eduardo Freda é um cara que toda vez que eu caminhava pela cidade de Pelotas, eu era bem molequinho, ele era um cara que sempre nos recebia muito bem, nos abraçava e ele estava sempre com o violão nas costas. E eu entendi, mano, esse cara está sempre pronto para trabalhar. A música é tipo a mochilinha dele, tá sempre com ele. E isso é algo que eu trago pro meu corre, né? Eu posso não ser a pessoa mais criativa, não consigo garantir qual é o momento que a minha criatividade e minha expressão vai chegar. Mas eu consigo garantir que eu vou estar dentro do estúdio quando ela estiver, porque eu tô sempre lá. Então, eu não consigo enxergar esse meu lugar de referência, mas eu fico feliz que lá eu esteja, porque realmente todas as pessoas que me foram referências e as minhas vivências e experiências me tornam uma pessoa apta para, de repente, conseguir apontar um norte para alguém. Eu digo para todo mundo não fazer o que eu fiz, tá ligado? Não é da hora, sabe? É um pouco de maluquice, foi um salto no escuro, vários saltos no escuro até as coisas darem certo, vários momentos de sofrimento, vários momentos de choradeira, vários momentos de desilusão. Só que se eu hoje estou num lugar onde eu posso viajar o Brasil e o mundo fazendo música, não foi por pensar nisso. Eu pensava em fazer um show lotado no Galpão. Eu pensava em um show lotar a meia-lua da frente do 7 de abril e conseguir fazer rima para as pessoas que sabiam do que eu estava falando, da marca de tênis que eu estava usando, do boné que eu estava usando, de por que ele estava para trás, de por que ele estava para frente. Então era um diálogo muito próximo das pessoas daqui, e acho que as pessoas pode até utilizar a palavra referência, mas eu acho que a galera tem um carinho muito grande com o meu trabalho, cara. Porque eu nunca deixei de falar daqui, eu nunca deixei de falar como se fala aqui, eu nunca deixei de trazer outras narrativas, eu não visto um outro caráter nos lugares onde eu vou. Eu continuo cantando e rimando como se eu fosse o mesmo cara que cantava na esquina do bar quando o Eduardo Freda estava tocando dentro e eu não tinha R$1 para entrar, para ver ele. Que loucura, né?
Vamos falar um pouquinho do Grêmio. Uhum. Queria que tu comentasse sobre esse processo e, imagino, desafios também, inclusive emocionais, por trás dessa produção. Foi um período muito difícil, assim, de nossas vidas, né? Porque existe um ditado que diz que onde se ganha pão, não se come carne. E aí eu trabalho com a minha esposa, a gente, tipo, os dois juntos. Uma coisa é tu trabalhar com um artista e dizer, ó, ok, tá bom, tá ruim, massa. Vai para casa, eu fico aqui e já era. E aí tu só vai encontrar o cara no outro dia. No outro dia ele vai te dizer, cara, eu escutei a música e eu queria mexer nisso, naquilo. Quando tu mora com a pessoa, tu está 24 horas à disposição dela. Então, às vezes eu tava deitado e ela dava um pulo na cama. Baby, eu falei, o quê? Vamos descer lá no estúdio lá para mexer numa coisa. Eu, agora, parceira! E aí é um trabalho exaustivo, produção musical não é fácil, ainda mais para mim que não estudei. Eu sou totalmente autodidata, o que eu sei eu fui aprendendo no meio do caminho. Aprendi muito aqui em Pelotas, aperfeiçoei muito lá em São Paulo. E foi um presente que minha esposa me deu, cara. Tipo, ela olhou para mim e falou, porque todos os discos que ela produziu antes, ela produziu com outras pessoas. Sebastian Notini, que é um produtor sueco, assim, tipo, sinistro, Corpo no Mundo. Kato Changue, um grande produtor do Quênia. Aí o Theo Zagrai, que é um grande produtor do Rio de Janeiro. E aí o Zudzilla, assim, olhou para mim e falou, tu vai produzir. Eu falei, mano, tu vai produzir. Óbvio que eu não produzo o disco de ponta a ponta, de cabo a rabo. Mas eu faço toda a edição das vozes, toda a edição de instrumentos, alguma ideia de pré-mixagem. Tem 3 faixas que são totalmente produzidas por mim e tem 2 músicas que eu escrevi nesses álbuns. Então, quando a gente vai... Eu tinha certeza que ela ia ganhar, né? A gente foi muito doido. É muito massa porque é isso, cara. A gente trabalha em dupla. Ontem eu estava explicando para a galera lá no churrasco que a gente fez como é doido a forma como a gente trabalha, porque as pessoas olham de fora e enxergam ela num lugar e eu num outro lugar. E as pessoas não entendem o quanto a gente se alterna para conseguir dar conta de todas as coisas que é um casal de artistas. Trabalhar junto, ter um filho junto, gerenciar uma casa junto. Somos 2 independentes, não tem dinheiro de fora. Então, é tudo pago por dinheiro que ela ganha e entra, e quando ela não tem, é dinheiro meu, de adiantamento que era para ser de um disco meu, que está ali sobrando, está faltando, vai. Quando o filme melhorar para ti, vem para cá. Tá ruim para os 2 agora, mas estamos aí. Continuamos, seguimos. Então, é muito bom. Esse prêmio, na verdade, ele vem para contemplar uma parceria que dá certo, tá ligado? Que está fora da escala musical. A gente se encontra num lugar intelectual muito interessante, a gente se encontra num lugar de afeto muito interessante, a gente se encontra num lugar de amizade muito interessante, e ambos somos fãs um do que o outro faz. Então é um presente mesmo, assim, é um prêmio que a gente... Pra gente, acho que pra gente muda menos do que pras pessoas, né? A galera de fora enxerga de, oh, Grammy! Para nós é tipo, mano, já tá demorando de chegar, sabe? Assim, mas como chega nesse momento em que a gente se une para fazer um trabalho, se une para fazer um projeto, ele tem um significado muito especial mesmo, assim, muito um lugar muito de afeto mesmo, assim. Vai ser muito da hora ter ele na estante. Assim. Olhar e ver, pô, construímos esse bagulho junto, brigamos pra caramba, a gente quase se separou algumas vezes nesse período, assim, porque é realmente difícil, cara, não é fácil. Produzir um disco já não é fácil. Produzir um disco dentro de casa é muito mais difícil, porque ali eu já não estou mais lidando com a minha esposa, estou lidando com o artista que eu produzo. Então tem coisas que eu tenho que bater para dizer para ela, cara, eu sei que tu gosta disso, eu sei que é da hora, mas tu vai ter que confiar em mim porque tu me chamou como produtor. Agora não estou falando como teu marido, estou falando como teu produtor. Isso aqui que tu está querendo não funciona, isso aqui funciona, isso aqui tem que estar mais pro lado, isso aqui não precisa ter. E aí tem uns embates, uns diálogos assim, mas no final a gente vai almoçar junto, então... A gente fica fácil, a gente briga, daí almoça junto, aí briga, não. Aí para de se falar, aí do nada ela vem bicuda assim, abre a porta do estúdio, pedir sushi, aí sobe de novo. Aí eu subo, boladão, peguei o sushi, tá aqui no iFood. A gente come os dois, assim, tá gostoso, né? Tá gostoso. Brabão um com o outro. Assim, depois dorme junto. Aí no outro dia, trabalhar pra caramba, tá ligado? Mas é isso, foi um trabalho bem árduo, eu sou bem feliz por ter essa possibilidade, essa oportunidade, e saber que agora o Pelotas tem mais um.
Já tinha um Grammy, né? Esse é o segundo de Pelotas. Qual era o primeiro? Ian Ramil. Ah, claro. Ian Ramil com Deriva Civilização. Ele tem Nossa. e o Vitor Ramil também concorreu. Deveria ter ganho, porque esse disco dele, que agora, já fazendo meia-culpa, né? Enquanto eu estava em Pelotas, eu não escutava Vitor Ramil. Eu te falei, né? Não escutava. Aí agora que eu saí, dá uma saudade, saudade de Pelotas. Aí eu fui escutar esse cara aqui para ver se esse titio é bom mesmo. E eu sou um grande fã do Vitor, né? O titio é brabo. E eu sou um grande fã do Vitor, e eu e o Zulu sempre tivemos esse debate há muitos anos. Eu acabei percebendo que, na verdade, a gente tinha um embate porque eu tinha um problema com a figura familesca, né? Com a hereditariedade. Tá ligado? E, na verdade, o cara é bom pra caramba! Pra caramba! O Salve Vitor Ramil é bom pra caramba. Bom pra caramba. Eu entro no meu carro, assim, lá em São Paulo, a gente dirige para andar 2 km, tu dirige 40, 50 minutos, porque o trânsito não anda, né? Aí eu boto ali a obra dele e fico lá imerso naquele universo que ele criou e que me faz parte também. Então, é o segundo Grammy da cidade de Pelotas. Maravilha. E essa parceria com a tua esposa, assim, imagino que tenha te mudado também como artista. Isso vai influenciar nas tuas obras, assim? Muito, cara, porque é uma outra forma de produzir. Né? Tipo, ela tem... Como ela já é uma artista mais consolidada, ela tem demandas maiores de entrega. Então, tem acorde de cordas, tem batera que tem que ser orgânica. E esse lance dessa amplitude da forma como ela produz, o Ciro vai gritar aqui, da forma como ela produz, me ensinou muita coisa que me faz olhar para tudo que eu fiz de uma forma com carinho, com óbvio dedicação. Eu tive muito trabalho para fazer todas as obras que eu fiz até hoje, mas vai mudar muito mesmo, assim, a perspicácia dela, a forma como ela detalha as músicas dela, o primor que eu tive que ter para fazer com as músicas dela, eu preciso ter com o meu. É por isso que eu não lancei disco esse ano, são 2 discos que ela lançou. Então, eram 2 discos que tinha que estar assim, tipo, uma respiração. A bicha ouve a respiração. Falou, nossa, a respiração não tá legal. Eu falei, porra, uma respiração, velho. Essa respiração não tá legal. Tinha que ir lá e cortar o finalzinho da respiração. Eu falei, mano, é aí onde mora o mochilinha de criança, o pata rachada, tá ligado? É nesse aí que o rabo de seta mora, tá ligado? Ele mora no detalhe. É no detalhe que tu vai pegar as pessoas. E isso, claro que vai fazer uma diferença muito grande porque eu vou produzir daqui pra frente. Porque é isso, eu subi eu subi um grau, assim, na escola da produção e da expressão artística. E no rap isso é muito importante, né? Porque quem começa a fazer rap tá mais ligado na rima, no flow dele, e não pensa no detalhe técnico, na produção. Na verdade, aqui em Pelotas a gente é obrigado a fazer tudo. Porque até surgir essa nova leva de galera que toca e que faz beat e que não tem nem ninguém que canta, e eu sou um beatmaker que só faço beat e toco meus beats, até chegar essa leva aí, a gente tinha que pegar um pendrive com Fruit Loop, pegar um dinheiro de cada um, ir numa lan house, instalar rapidinho o Fruit Loop ali, pegar umas 2 horas, 3 horas e fazer beat na lan house com as caixinhas do computador. Então a gente aprendeu as ferramentas de produção, mas a gente não tinha técnica, sabe? Então a gente sempre se preocupa. Por isso que o rap de Pelotas ele acaba sendo um pouco... Ele tem uma peculiaridade, né? Pelo menos tinha, né? Ele tinha uma peculiaridade, a gente tinha muito cuidado com os refrões, a gente tinha muito cuidado com a escolha de beat, a gente tinha muito cuidado com a escolha de sample, a gente não parecia com um som de outro lugar. O rap de Pelotas, quando saía, quando eu fazia o som em Porto Alegre, a galera em Porto Alegre ficava em choque. Aqui em Pelotas mesmo, eu lembro que a gente abria o Salve Menega, Grande Menega. Matheus Menega é um cara que ele estudou produção musical e tal, teve banda, e ele abraçou a nossa causa de uma forma absurda, porque a gente produzia, na moda louco, do jeito que a gente gostava, e ele manda os beats pra cá que eu regulo, e eu entregava para ele, aí lá ele pegava a nossa parte criativa, o nosso olhar criativo pro instrumental, e ele botava dentro do computador dele e limpava, deixava suando. Então, quando vinha um show de um Rashid, de um MC, de um projeto, e a gente ia abrir o show, era batata. Na segunda música, tu podia olhar para ali, pro lado, pro cantinho do palco, o DJ ia estar olhando, o produtor ia estar olhando, ou o MC ia estar assim, ó, o pescoço esticado, mas tipo, como é que os beats dos caras batem tanto, assim?
Então a gente sempre teve essa preocupação. Só que é isso, a forma de produzir ela vai mudando, né? O tempo vai mudando, as novas gerações, as atualizações dos softwares, a democratização do acesso aos meios de produção também, isso vai fazendo com que tu consiga sonhar mais e ampliar esse caráter. Eu fazia beat com um mouse e um tecladinho normal de computador, e hoje eu tenho 3 MPC, 2 guitarras, um baixo. Eu tenho material hoje em dia para produzir, então eu já consigo imaginar mais coisas, consigo pensar mais coisas. Fora o fato de eu morar com uma artista que olha para mim e sabe que eu posso fazer muito mais do que aquilo que eu estou fazendo. Eu amo um loop, né? Eu gosto de fazer um loop e ficar escutando aquele loop hipnoticamente o dia inteiro, assim. E aí ela fala, não, esse loop aqui a gente pode botar um teclado e tal. Aí agora isso já fica na mente, assim, tipo, esse loop tá maneiro, mas vou guardar e vou levar para minha banda tocar. E aí depois que a banda tocar, eu trago de novo pro meu computador, aí loop de novo. E aí acho que tem essa questão, mas aqui em Pelotas a gente sempre teve um olhar muito cuidadoso com a forma como o rap foi feito, desde o início, desde antes de mim, na verdade. Pois, Mano Val, vou te puxar um pouquinho. Anos, a vida inteira trabalhando na cena cultural aqui da cidade, né? E que comentasse um pouquinho sobre essa visita ilustre, o legado do Zudzilla aí para os fazedores da cultura aqui de Pelotas e também para todos nós, né, que temos ligação com essa terra e com essa identidade. Eu acho que a expressão musical, assim, a potência, né, da parte artística do Zulu, ela é muito clara, assim, né, mas eu acho que tem uma coisa que é legal, assim, a gente lembrar também, que a gente inovou para além da parte musical, né. Tipo, eu vinha de uma cultura, era fã já do rap, mas nunca tinha trabalhado com rap, com cultura hip hop, né? E aí chegou o Zudzilla um dia assim, cara, eu quero trabalhar contigo. Eu assim, mas como assim, irmão? Se eu nunca trabalhei com rap, nunca trabalhei com a cultura hip hop, eu sou amigo de vocês e admirador, nunca trampei com isso. Ele, não, mas é isso. É sobre isso, porque eu tô buscando novo, sabe? Eu quero tocar num festival ali onde não tá rolando rap. Eu quero ter um planejamento com uma produção executiva que enxergue para além da nossa linguagem, da nossa expressão artística, sabe? Ampliar. Opa, mas então acho que isso aí talvez eu possa dar conta, né? Então eu acho que é isso, é uma inovação na gestão também que a gente fez lá no início. Eu acho que é uma história muito bonita de ser contada e ser lembrada, porque pode ser replicada, né? Tem que ser replicada. Aí lá no Luz, o Zulu fez um descasso, né? A mixtape Luz, um baita disco. Eu sou muito fã daquele disco já. E para mim vem antes do Faça a Coisa Certa, sabe? Que o Luz para mim já é um baita disco. E aí nós não tinha grana para prensar o disco, né? Não tinha grana para mixar, né? Não tinha grana para nada. Não tinha grana. Só que aí é o seguinte, aí nós achamos um negócio de economia solidária, que os caras tinham um juro baixíssimo, quase como se nem tivesse juros, né? E conseguimos um financiamento para fazer uma prensagem do disco. Opa! Tá, mas aí como é que a gente paga os 3 mil? Aí vem uma outra inovação, por exemplo, se um contratante vai pagar, vamos falar números hipotéticos, se um contratante vai pagar 300 pila um show dele, e se nós produzirmos, nós vamos fazer 900, 3 vezes mais. Aí se o cara vai pagar R$1.000 um cachê do Zulu, se a gente produzir, a gente pode fazer 5 mil, sabe? Então, opa, achamos mais um caminho. Então, ali nós fizemos o show de lançamento do disco Luz e ganhamos muito mais do que se a gente vendesse o show para algum contratante, entende? Então, o disco se pagou, dá para a gente ir além, né? E aí começamos a nós nos produzirmos, começamos a tocar em festivais, começamos a, né? E aí um segundo passo veio Faça a Coisa Certa, assim, e ali eu enlouqueci, né? Porra, olha o conceito desse disco. Ali tu enlouqueceu. Porra, Spike Lee, Basquiat, e o disco, uma musicalidade foda. Eu fiquei louco, aí nós entramos numa viagem que nós queríamos fazer um vinil, porque seria o primeiro vinil autoral de rap da história de Pelotas. Então, seria um marco. Tá, mas e aí, como é que nós vamos fazer se um vinil custa 15 mil para prensar as 300 cópias? Porque naquela época só tinha Polisson. Como é que vamos fazer? Pois é, cara, mas
A gente não precisa ganhar grana com vinil, né? A gente pode vender como se fosse um cartão de visita. 70 pila, os caras vendem vinil a 200 pila, nós vendíamos 70 pila. E nós começamos a pensar, não, mas tu vende 100 a 70, dá 7 mil. Daqui a pouco tu vendeu 200, tu já pagou a prensagem. E o show de lançamento, e as camisetas que a gente pode vender, e isso, e aquilo. Tem como fazer, se planejando. E a gente fez o disco, tá na história. Claro, eu sou suspeito, né, mano? Porque tá ali o meu nomezinho na produção executiva, sabe? Do Faça a Coisa Certa, que é um orgulho que eu vou carregar pro resto da vida. Mas para mim é um disco que está na história do rap nacional, transcendeu a nossa cidade, a nossa região. E só que eu acho que para além da parte artística ficou um aprendizado que é possível de fazer, com planejamento, com trabalho, sabe? Nós sempre tivemos muito amor na parada, né, mano? Pelo trampo, né? É difícil, foi tudo muito difícil, assim, porque eu frequentava muito Galpão, quando era Galpão do Rock ainda, assim. Eu venho de um outro rolê, assim, tipo, a Guabiroba, apesar de ter vários ícones, várias referências, vários marcos do rap da cidade de Pelotas, a Guabiroba é um berção do underground pesadão, assim, sabe? Tipo, então eu escutava muito metal, eu escutava muito rock and roll. E foi a partir dali que eu conheci o rolê do Porto, o rolê do Galpão do Rock, foi por esse prisma. Anos depois, que demorou um bom tempo para eu fazer rap, e demorou um bom tempo para eu fazer rap sozinho, que eu cantei com outros grupos, cantei com outras galeras, cantei com o Guido, cantei com o Buxeré, cantei com o Caseiro, cantei com uma galera. Quando eu começo a fazer o rap solo, fazer um rap sozinho, eu falo, tipo, mano, eu preciso me comunicar com mais gente, saca? Porque a galera do rap tinha uma defasagem muito grande do retorno financeiro, porque cantava justamente para a periferia, que era o lugar mais desassistido de dinheiro, que não conseguia pagar um show, que não conseguia bancar um show. Então tudo dependia muito do governo, ou a galera botava a caixa nas costas e fazia de uma forma que era precária, mas estava ali fazendo. E eu já comecei a olhar e pensar, mano, se a galera paga um 10 para entrar no galpão, por que não pagar para entrar no galpão para ver os UD? E aí eu fiquei pensando, aí a gente conhecia uma Manoval dali da Casa Estudante, a gente tinha se encontrado ali pelo 410, algumas vezes, né? Eu tinha se trombado na Casa Estudante, e isso eu tô falando, eu não era estudante, né? Mas eu ficava na Casa Estudante durante um tempo. E aí a gente tinha trombado ele algumas vezes e tentei fazer de uma forma independente o Disco Luz. Fui gravar com um amigo meu, Tom Neves, que também foi um artista, acho que não tá mais morando aqui em Pelotas. Tá morando aqui? Um grande artista daqui de Pelotas. E o Tom Neves, a gente gravou umas 5 músicas, deu uma zica grandona no computador dele, ele perdeu minhas 5 músicas, tá ligado? Eu falei, mano, agora o que eu vou fazer? Aí troquei ideia com outro amigo meu, que tava gravando com o Menegas, nosso amigo que regulava nossos beats na antiga. Falou, e aí o Menegas, não, cara, portanto, eu mixo, masterizo, gravo o teu disco e te entrego ele pronto. E era tipo, cara, irrisoriamente uns R$1.000, algo assim, tá ligado? Era barato. Era barato, cara. Com R$1.000 a gente já não paga um estúdio lá em São Paulo. Assim. E aí ele fez tudo isso, todo o trampo ele fazia por R$1.000, mas eu não tinha nem R$1.000 na época. Eu falei, mas como é que eu vou fazer? Aí chamei o Manoval, falei, Manoval, vamos trocar ideia. Na meia-lua, na frente do 7 de abril, a gente sentou e falei pra ele, cara, eu te dou uns shows durante um ano. Te entrego aí uns 4, 5 shows. Eu te juro que eu vou arrastar um pessoal, arrasto o público, a gente vai fazer esse negócio. E aí tu dá um jeito de pagar esse irmão aí, tá ligado? Bota teu nome aí na reta, barato. E o mano falou, cara, vamos fazer, mas vamos fazer. O mano também é meio louco, né? Vamos fazer, beleza. A gente fez, acho que o primeiro lá, que foi a festa com a Elô, o mano me colocou num line-up assim, doidão, senão vai ser tu, DJ Elô, DJ Misha e tal. E nunca aí, tinha tido rap no galpão. Nunca. E aí já era um público estranho. Já misturando. Mais o público da Elô, que era uma galera que, tipo, era muito mais maduro do que eu, assim, sabe? E a gente, pô, estourou naquela primeira noite. O cartaz aquele lindo do Pablo Conde. A gente estourou na primeira noite, assim. Praticamente conseguimos pagar o que a gente tinha que pagar, e ainda tinha mais 3 shows pro ano para fazer. Ali a gente viu, cara, aqui tem um caminho. E ainda se divertimos. E aí a gente foi tendo essa perspicácia de entender, assim, eu vinha com as ideias e o Mano Val vinha com a maluquice, né? Eu dizia, mano, acho que dá para fazer um show ali no Madre Mia.
E o mano falou, claro que dá. Eu falei, mano, tô brincando. E ele, não, já vamos falar com os caras agora. Pô, jazz rap. Ele levava pros caras, e o mano vai efusivo. É difícil não acreditar na ideia dele. Ele vem falando de um jeito que tem como, a galera comprava. E a gente foi indo. Quando não tinha demanda externa de show para pagar as nossas contas, a gente fazia. E nem sempre era o galpão que a gente fazia. A gente invadia pequenos cafés que estavam tendo, fazia show em café, fazia show em pequenas cervejarias que estavam abrindo, pequenos lugares que estavam acontecendo. A gente ocupava espaço e ia fazendo, porque eu poderia tocar todas as noites no galpão, poderia, mas isso não ia agregar público, isso não ia expandir. E aí não ia ampliar, né? E isso não ia ajudar a gente a pagar todas essas contas que a gente queria fazer. Aí quando chega não faço a coisa certa, mano, eu vou querer um vinil. Aí eu falei, pô, já foi uma luta aqui, mano. E ele dá pra fazer. A gente fez, e eu tenho que falar isso sempre. A gente vendeu o vinil a um preço de troca mesmo, sabe? Cara, por favor, conta da Erykah Badu. O Zulu não tem o disco. Eu não tenho disco. Eu não tenho meu disco. Eu tinha um, e aí a Badu foi para São Paulo, fez um show e foi na casa de uma amiga. E aí a gente não tava em São Paulo. Ela falou, cara, cola lá na Badu, dá um abraço nela, eu levo o Daio, que eu tava com meu filho, bota um boné nele e vai lá ver a Badu, mano. Eu falei, mano, o que eu vou fazer? Ela não leva meus discos. Eu falei, pô, queria levar algo meio lá, bota na tua ecobag e bota um disco teu. Eu falei, pô, só tem um vinil. E tu vai ficar com esse vinil pra ti ou tu vai dar pra Badu? Aí eu dei meu vinil pra Badu. Se eu procurar o meu disco agora pra comprar, pra ter, que é o que eu deveria fazer, porque eu não tenho mais, quando a gente vendeu o disco a R$70, a gente comprava 2, comprava 3, e eu não entendia o que estava acontecendo. 10 anos depois, se eu for comprar o meu disco, ele tá 10 vezes mais caro. Ele tá entre 500 e 800 reais para comprar. E aí, só que eu não sabia que eu estava fazendo algo que poderia ser considerado clássico na época. Eu estava só fazendo música. Aí agora eu não tenho meu disco. Mas eu tenho um para dar de presente para ele. É isso. Que eu guardei minha meia dúzia lá, né? É muito doido, assim. Então, tudo isso parte, cortando, né? Falando no Manoval, tudo isso parte muito desse olhar para algo que está aquém. A gente começou a entender que até chegar no microfone e fazer um show, tinha outras etapas. E aí eu também tenho uma experiência de ter... Eu passei pelo IFSU, estudei comunicação visual, então trabalhei um pouco com propaganda, entendia como é que as coisas... Eu entendo que até um produto chegar no consumidor tem muitas etapas, e a música, querendo ou não, no final das contas, ela acaba sendo um produto, ela não precisa ser um produto raso, ela não precisa ser um produto superficial, mas ela é produto de um trabalho, ela é uma obra que tu cria, e aí eu tinha folhas e folhas, tipo, não, vamos fazer um disco, vamos, então eu tinha 3, 4 páginas do que eu tinha que fazer, e tinha, tipo, abria chaves, então etapa 1, o que eu preciso? Mixagem, tá, eu tenho a mix, eu tenho esse cara que pode mixar, mas posso mixar com esse cara. Esse cara cobra tanto. Para tirar esse tanto, eu tenho que fazer tantos shows. Mas assim, esse tanto é menos shows. Então, eu ia abrindo chaves, assim, eu fui desmembrando. Por isso que o nome dele é Luz. Na verdade, o disco Luz, ele é muito menos... O Val ama ele musicalmente, mas para mim ele é muito mais um TCC, assim, sabe? Uma forma de entender como é que funciona fazer um disco. Porque eu via o Emicida fazer um disco, eu via a Rashid fazer um disco, os caras chegavam aqui com camiseta, boné e CD. E a gente ainda estava lutando para gravar. E já dava para gravar. Já estava tendo os home studio. Mas como é que eu vou fazer isso chegar num outro patamar? Eu entendi que existia toda uma parte de organização. Aí tem a sorte também do brother. Teve um cara que veio de Porto Alegre para cá, para Pelotas. Fez muitos shows nacionais aqui. E aí ele falava para a galera, mano, e quase ninguém entendeu, né? Porque também era algo meio criminoso que ele fazia. Ele dizia pra galera, a gente era meu moleque, ele falava, mano, eu não tenho dinheiro para dar para vocês, mas eu consigo buscar vocês em casa, e a gente vai lá na rodoviária ou no aeroporto, busca o artista, vocês vão até o hotel, tu vai ficar lado a lado com o artista. A partir dali é contigo. Saca? E muita gente em Pelotas não aceitou essa realidade, porque os caras saíram daqui com 17 mil reais e a gente saía com nada. Mas para mim não era nada. Porque eu ia ali imprimir um CDzinho com 2, 3 músicas e entregava na mão do DJ dos caras. Porque MC não escuta música, DJ escuta música. Entende? Aí quando eu chego em São Paulo, os DJs já me conheciam. Quando os caras chegavam a segunda vez aqui, os caras já falavam, não, e o Pretão aquele? Chama o Pretão, quero trocar ideia com o Pretão. A gente almoçava e eu ficava, mano,
entendendo como é que vocês fizeram para fazer esse disco, e essa camiseta como é que funcionou, como é que foi. Eu fui entendendo, e me foi muito mais rentável do que receber dinheiro. Entendeu? Eu conseguia entender, desmembrar e desvendar como funcionava a carreira de um artista que eu estava escutando. Mas é isso, eu sozinho eu não conseguia, então eu precisava de um segundo elemento que entendesse de gestão. E aí, tipo, o cara tem uma casa aí que gerencia o galpão há sei lá quantos anos, um monte de gente bêbada, um monte de cerveja que tem que estar gelado o tempo inteiro, um monte de banda que tem que tocar na hora, e briga na frente, briga dentro, e fecha a porta, e abre a porta. Então o cara sabe gerenciar alguma coisa, né? E era a pessoa mais próxima também que estava atendendo, e mais maluca também. Aí que a gente se conecta nesse rolê, assim. E por mim, eu nunca teria saído de Pelotas, esse é um bagulho que eu falo. Todo mundo fala, não, o Zud foi para São Paulo atrás do sonho. Jamais. Eu saí de Pelotas porque chegou um momento que tudo que eu tinha me foi tirado à força, por N motivos, pela vida, pelo crime, pela dureza da vida. E chegou um momento que eu parei numa esquina, igual quando eu era um moleque, olhei para um lado, olhei para o outro, as mesmas pessoas, mesma bebida, mesmo tudo. Eu falei, mano, será que vai ser assim até o final para mim? E aí me deu medo. Eu fiquei com medo do meu futuro. E eu dizia, cara, tu tem que ir embora, mano. Eu dizia pra ele, com medo, eu não saí daqui buscando sonho, eu saí com medo. Eu falei, se eu não for, eu vou ficar aqui. E já não estava mais saudável também para mim ir para a cena da cidade. Não estava. Por exemplo, tinha vários espaços que era nós ocupando. Isso criava problemas até com pessoas próximas do afeto nosso. Porque a gente abriu o espaço, mas era só nós que tocavam. No máximo, lugares, Misha, né? No máximo, DJ Misha. Mas não ampliava para o rap. Isso parecia que era eu que estava fechando porta para a galera. Mas não é. Eu tenho uma estética de trabalho que acabou se diferenciando um pouco da galera. Para mim era difícil também, porque acabava que eu conseguia um negócio muito massa para nós, mas não conseguia para um outro rapper talentoso, amigo, sabe? Até mais talentoso às vezes do que eu. Criava problema, tava começando a criar problemas, né? E aí eu saio daqui com esse medo, assim, sabe? Tipo, com esse medo, mas eu nunca quis sair. O Manoval falava, lá no Luz, o Manoval, eu acho que agora tem que pegar uma pessoa melhor do que eu e tal. Eu falei, tu é maluco, Manoval. Nunca, vou trabalhar contigo até o final, mano. Não vai ter como. São Paulo, mano. Vai ter que ir embora daqui, cara. Eu falo, não vou, mano. São Paulo, no início lá foi uma luta também, né? Porque a gente trampava às vezes aqui, fazia uns shows aqui para pagar uns 3 meses de aluguel lá, lembra? Saía daqui com... Porque eu saí daqui foi R$150 e uma mala do chefe. Eu não tinha nem mala. Metade das minhas roupas ficou perdendo. Minhas roupas ficaram perdidas aqui. Ainda tem gente usando roupa minha aí pela cidade. Deixei tudo, deixei meus discos, deixei roupa, deixei tudo. Eu fui embora, assim, louco de medo mesmo. Assim, nossa, mano. Não é que minha mãe estava certa mesmo, tá ligado? Eu vou ficar bem louco nas esquinas. E aí, essa nunca foi minha meta, né, cara? Eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Assim, com o que eu amo, eu gosto de trabalhar pra caramba. Com o que eu não amo, eu não gosto de trabalhar. Mas com o que eu gosto, eu amo muito. Eu queria muito trabalhar e via que o meu tempo tinha inspirado aqui. Assim. Era quase como uma relação o 9º mês de um feto. Sabe? Tipo, o corpo da gestante começa a expulsar o feto, porque ele já tá grande. E, tipo, não, tu já tem que sair daqui, sabe? As contrações tens que sair daqui, tu não cabe mais aqui. E aí as coisas foram acontecendo de forma, assim, tipo, sequenciais, vários sinais da vida que eu fui dando de, mano, a cidade tá me expulsando, eu preciso ir embora, preciso ver como é que vai ser o resto da vida daqui pra frente. Foi bem doido. Muito bem. Gente, 12:04, estouramos todos os tempos possíveis. Agradeço muito a presença de vocês. A gente deseja um excelente show amanhã, então. Zudzilla, no Nave. 10 anos de Faça a Coisa Certa. O Nave fica na Rua Antônio dos Anjos, 98. Amanhã, então, dia 19, ingressos a partir de R$25 na plataforma Simpla. Exatamente. Obrigada, Obrigado, gente. mais Valeu. uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Gente, meio-dia. Vocês são nossos convidados. Obrigada. Capaz.